Toda puta foi virgem um dia. Não é maravilha? Eu tinha esquecido, gente. Eu li e falei, gente, eu fui virgem. Em Washington, eu fui visitar as feministas fundadoras do movimento, que queimaram o sutiã e tal. E fiquei muito emocionada de vê-las. Hoje já senhoras como eu, assim. Às vezes a gente esquece que já é uma senhora. Só lembra quando o povo chama a gente de tia. Só isso. É terrível, a gente, não sou tia. Essas coisas. Bom, mas aí eu tô lá. Quando chegou a minha vez de me apresentar, eu disse, eu sou Gabriela Leite, eu sou do Brasil, sou uma prostituta e sou feminista. Daí a presidente do movimento olhou para mim e falou assim, você não é feminista. Eu disse, eu sou feminista. Você não é feminista. Eu digo, eu sou. Se alguém não tivesse parado, a gente tinha ficado um debate inteiro. Eu falando eu sou, ela falando que eu não era. Né? Porque as feministas ortodoxas, elas não ouvem a gente. Elas falam tanto em ser livre, né? Mas elas não querem que a gente tenha liberdade de ser o que a gente é. Né? Eu quero ser livre para inclusive ser puta. Certo? A liberdade me dá o direito de ser puta. Também. A palavra puta, por que você acha importante usar? Por que você defende essa palavra? Eu gosto dessa palavra desde sempre. Eu acho uma palavra sonora, quente, e que eu acho que toda puta, se não vivesse com tanto estigma nas suas cabeças, elas usariam, e eu acho que a gente começaria até a vencer o preconceito antes. Porque as pessoas iam levar um choque, depois iam dizer, é verdade. É verdade, ela é uma puta. Porque eu comecei a pensar nisso por que eu gosto do nome? Por conta das minhas filhas mesmo. Por conta das filhas das minhas colegas também. Eu que nunca fui uma grande mãe, eu pensei nisso. Eu tenho os colegas que são grandes mães, mas que não querem que as filhas saibam que elas são putas. Eu ficava preocupada, eu que não sou uma grande mãe, ficava preocupada por que minhas filhas eram filhas da puta. Isto é, o maior palavrão da sociedade. Isso é horrível. Então, a gente tem que mudar. Filha da puta deve ser um nome de orgulho para os filhos da gente. Então, é esse meu pensamento. E também acho que se a gente não toma as palavras pelo chifre e assume elas, a gente não muda nada. Então, precisa ter identidade. Aí a gente muda alguma coisa. Lá para trás, daquele seu começo, em que a situação das prostitutas ou das putas era mudou o que até hoje? Olha, mudou uma maior transparência, das pessoas falarem mais, porque até então, prostituta não aparecia em lugar nenhum, né? Aparecia em páginas policiais, estava sempre para debaixo do tapete. Hoje em dia, as pessoas falam com um pouquinho mais de naturalidade sobre a prostituição, sobre as meninas e tal. Mas ainda é um desconforto? Mas ainda é um desconforto, ainda causa algum transtorno nas pessoas, tal, você falar da prostituição. Eu acredito, inclusive, que hoje mais, porque a sociedade está num viés meio conservador. Qual? Com relação às questões de sexo, sexualidade. Você acha que houve né? Você está dizendo um retrocesso? Eu acho.
O que eu acho é assim, a sociedade, sempre com relação à prostituição, ela é meio a meio. Quando eu participo de algum programa que tem uma enquete, é sempre assim, 49%, 51% contra, a favor, e sempre é contra e sempre é muito a favor. Não tem meio termo com relação à prostituição. Com relação aos preconceitos, ao pânico moral e essa coisa toda, eu particularmente acho que piorou ultimamente. Eu sou uma pessoa que viveu a juventude na década de 70, onde a gente queria se abrir para tudo e, de repente, como a sociedade, na minha opinião, vive em ondas, né? Nós estamos vivendo uma onda muito conservadora. Outro dia eu dei uma entrevista aí para um jornal, depois para o site de um jornal, depois tinha lá os comentários das pessoas. Nossa, era terrível. As pessoas me chamavam de vadia, sabe, de sem vergonha, que precisava de um tanque de roupa para lavar. Eu até mandei um e-mailzinho dizendo, gente, hoje ninguém precisa lavar roupa no tanque, tem máquina de lavar, né? Então, mandei um e-mail falando isso. Mas as prostitutas existem ainda. Ainda. E sempre. E sempre. Eu acho que prostituição, enquanto a gente viver nesta sociedade que tem dificuldades para viver a sua sexualidade, a prostituta vai existir. As prostitutas femininas e agora crescendo mais os meninos, né? E mulheres indo procurar. Então, sempre vamos ter essa saidinha para um outro tipo de sexualidade, apaga. Então, mas é assim, as pessoas ainda têm muito preconceito, mas tem também as pessoas que acham que tem que ser por aí, que tem que se mudar, que a prostituta tem que sair de debaixo do tapete. E eu continuo falando a mesma coisa há 30 anos. Prostituta é, acima de tudo, também uma mulher, como outra qualquer. Você me disse, numa revelação, que você tem que gostar daquilo, senão você não faz. Eu nunca mais esqueci. E eu pergunto se você já voltou atrás nessa opinião ou se você continua acreditando que é assim mesmo. Eu acredito que é assim. Você precisa gostar. Você precisa, primeiramente, gostar muito dos homens. Eu continuo a gostar muito dos homens. Que você... Olha, eu tenho até aqui... Eu tenho em algum lugar, depois eu vou repetir o que você dizia sobre os homens. Vai falando, que eu vou achar aqui. Eu acho os homens aqui, frágeis. adoro. Gosto de estar com eles, não conheço homem feio. São todos bonitos, cada um com seu cheiro característico, seu andar, seu modo de olhar. Tá no seu livro, Filha, Mãe, Avó e Puta. Tá aqui, vou mostrar o livro de novo. É isso mesmo. É isso que eu acho. Eu gosto dos homens, eu acho eles frágeis, extremamente frágeis, porque todo mundo diz, homem é forte. Homem não é forte, né? Eles são muito frágeis. E essa fragilidade me emociona, eu gosto. Então, você acha que, pelo menos no geral, as mulheres de vida fácil, ou as prostitutas, elas têm que ter essa mesma... Elas têm que ter, no mínimo, uma emoção semelhante a essa. Eu acho que... Claro que tem gente que não gosta, mas eu acho que você vive melhor se for assim. Porque senão você passa a ser uma pessoa sofredora. Estou nessa vida, porque minha vida nunca consegui outra coisa, tal, papá. Você tem que gostar daquele ambiente, daquela história, saber viver naquele ambiente. Mas você acha que as mulheres que usam essa história, no geral, elas usam essa história de começo, elas estão tentando se convencer de que foi por esse motivo, mas, na verdade, a motivação é maior do que essa? Eu acredito piamente, porque eu não acredito que existam pessoas sem opção nenhuma, entendeu? Claro. Não tem. As pessoas tomam uma atitude na vida. Por pior que a atitude seja, por menores chances que você tenha, você toma uma. Ninguém é levado como se um vento te levasse, né? No teu caso, foi uma opção mesmo. Você era universitária e foi por uma curiosidade, foi isso? Foi. Porque eu ficava sentada... Um bar que tinha aqui em São Paulo que não tem mais, um Redondo. Um Redondo, claro. Você estava com quantos 20 anos? 20 para 21. E ali perto do Redondo tinha
uma boate muito chique. Tinha o Hotel Hilton, que também não tem mais, e embaixo do Hilton uma boate chamava-se Laricorne. Laricorne, famosíssima. Famosérrima, chiquérrima. Eu ficava sentada, eu saía da faculdade, né, descia a Consolação, ficava ali sentada olhando aquelas mulheres chegarem, lindas, de vestido longo, que se usava vestido longo, perfumadíssima, né? Eu falei, deve ser legal isso. Eu madura, né, não tinha dinheiro nem para tomar um copo de cerveja, ficava sentada ali esperando amigos para pagar uma cerveja. Eu falei, um dia eu vou ver como que é isso. E foi assim. Porque eu trabalhava de dia, né? Em escritório, essa coisa toda. Mas o dinheirinho assim que eu ganhava não dava para eu passar minhas boemias. A sua militância pode ser traduzida, às vezes, como um incentivo à prostituição ou não? Olha, não tem incentivo ou disincentivo, né? Assim, vamos dizer. As pessoas vão a alguma história. O que eu quero e sempre quis é que, para essas pessoas que vão para a prostituição, que elas tenham um melhor ambiente de trabalho, que elas sofram menos preconceito. Que elas tenham direitos. Que elas tenham direitos, como todo mundo, né? Que elas não vivam como acontece nas cidades mais longínquas do país, de viver em semi-escravidão, muitas vezes, né? E você nem saber o que está acontecendo lá. A questão das meninas mais jovens, que nós não temos controle sobre isso. Porque como é uma atividade que não está legalizada, então esses caras, donos de bordel e essa coisa de bordéis e casas e todo o ambiente da prostituição, eles pagam para poder funcionar, entendeu? Eles são ilegais. Eles pagam a corrupção policial para poder funcionar. Então, você está falando de menores? Estou falando de menores e de mulheres que muitas vezes vivem nas piores situações possíveis. Nós somos contrárias às menores em qualquer trabalho, inclusive na prostituição, em qualquer lugar. Mas nós não temos como coibir isso lá no fundo do Brasil, entendeu? Porque existe as máfias formadas. Onde você tem uma coisa proibida que existe, forma-se máfia. Esse é o problema. E não assumir essa coisa de frente, para mim, que eu acho que é sério. Isso, eu acho que o que mais atrapalha hoje, qualquer questão da prostituição, da mulher prostituta, no seu movimento, é ela ser considerada vítima e o ser considerada vítima de uma sociedade injusta, o ser considerada vítima a colocar numa situação maior de estigma. Eu acho que eu devo pensar a prostituição, eu acho que o movimento também deve pensar a prostituição com mais alegria e com menos dramas. Bom, primeiramente, questões importantes para o movimento de prostitutas, e hoje, mais do que antes, eu penso, são questões relativas às mulheres. Eu acho que é fundamental as questões das mulheres, as questões de gênero, a questão de direitos sexuais. Isso são questões muito importantes para o mundo da prostituição. E uma mudança de paradigma com relação à prostituição. Chega de chamar prostituta de vítima de uma sociedade horrorosa, pobre, que não dá emprego para ninguém, porque isso nem mais é verdade. O país não é mais isso. Outro dia até eu estava pensando que uma definição rodriguiana, Nelson Rodrigues, um escritor nosso, extremamente polêmico, uma definição rodriguiana sobre as mulheres prostitutas, que não é nem dele, mas eu considero rodriguiano, de que toda mulher prostituta é uma mulher sem vergonha. Eu acho essa definição melhor do que a definição da vitimização, porque pelo menos dá a essa mulher o direito dela escolher ser sem vergonha. Vítima não tem direito de nada, vítima é nada. Então, se pelo menos ela escolheu ser sem vergonha e não mulher direita, ela pelo menos é reconhecida pelo outro como alguém que escolheu alguma coisa. Então eu prefiro, né?
lugar onde as pessoas vão viver um pouquinho só a sua sexualidade. Outro dia eu estava andando por uma rua no centro da cidade, passei de frente a uma termas, um lugar, uma casa de prostituição hoje. Tinha uma escadaria. Eu olhei, eu parei, olhei. A escadaria era toda amarela. Tinha luzinhas vermelhas nos degraus. E no meio tinha um homem subindo as escadas. Eu acho que essa é a imagem da prostituição para mim. É uma imagem colorida, com escadas e com homens, muitos homens, subindo as escadas. É nessa prostituição que eu quero trabalhar. Todo mundo quer saber o que é ser prostituta. Bom, é acima de tudo ser puta e encarar de frente a hipocrisia que nós vivemos nesse mundo sobre sexo. Porque parece que sexo é algo que não existe para as pessoas, né? Todo mundo faz, mas você sempre tem que esconder a existência da sexualidade, do sexo e tal. Então, ser puta é isso. É você estar ali com homens que vão nos procurar, e homens frágeis, homens que precisam ver realizadas as suas fantasias sexuais e essa coisa toda. E, acima de tudo, é viver muito na carne o preconceito que existe contra nós. É muito engraçado porque eu não sou socióloga, mas que eu não terminei meu curso. Mas as pessoas botaram na cabeça que eu sou socióloga. Então as pessoas dizem assim: Gabriela, socióloga e ex-prostituta. É engraçado, porque o que eu não sou, eu sou. E o que eu sou, eu não sou. Para ver a que ponto chega o preconceito, que chega o estigma e tudo mais. É um absurdo. Eu não sou socióloga, mas eu sou puta. Estou aposentada, mas eu sou. Eu acho detestável me chamar de ex-prostituta. Né? Não precisa me chamar de socióloga. Não, não quero, não preciso. Se a pessoa chega para mim e pergunta que eu sou, eu digo, sou uma puta. Né? Sou uma puta.